Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Glória a Jesus. Então eles diziam que aquele homem não era de Deus, Jesus Cristo, porque não guardava o sábado. Por isso ele não era de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só por causa disso. Que ele não era, esse homem não é de Deus porque ele não guarda o sábado. Essa mulher não é de Deus porque ela não vai para a igreja. Ela não congrega. Ela prega a palavra de Deus lá na casa dela, naquele Face, naquele... A gente não... E ela não é de Deus. Ela fala de Deus, mas ela não é de Deus. Então, o Jesus estava sendo julgado pelos próprios judeus, pelos próprios seus. Nós não devemos julgar ninguém, nós devemos só orar. E pensou aquela irmã, Senhor, tu sabe, tu conhece as dificuldades, ajuda ela, ajuda ele, Senhor. Não ficar fazendo críticas, comentários negativos, mas orar pelaquele irmão, pelaquela irmã. Eu tenho visto muitos evangelistas pela cidade, evangelizando no trânsito. Eles dão só o folhetinho, aquele folhetinho com a palavra de Deus, mas a gente vê atrás, não tem nenhuma igreja. Não tem, sabe por quê? Porque o evangelista, os evangelistas, eles estão o certo é eles fazerem parte de uma igreja e tá lá o nome da igreja. O certo é esse, para que o povo vá lá na igreja. Mas por que eles não fazem isso? Primeiro porque Jesus manda nós levar a palavra, independentemente de placa de igreja. Leva a palavra, semeia a palavra. E também porque os evangelistas são muito perseguidos pelos próprios irmãos da igreja. Se levantam contra os próprios irmãos, não são todos, mas Jesus foi perseguido, não foi por estrangeiro, não foi por judeu, por gregos, por romanos, não. Jesus foi perseguido pelos próprios judeus que andavam com a lei de Moisés. Claro, é verdade. Está escrito na lei de Moisés que os judeus que seguiam as leis de Moisés deveriam pesquisar se aquele profeta realmente era de Deus ou não, estava se levantando ali para levar o povo para a adoração aos ídolos. Está escrito, você olha, se levantar um profeta aí dizendo que é profeta, fazer sinais e maravilhas, etc., vocês vão primeiro examinar tudinho direitinho, se ele é verdadeiro ou não, porque eu provo vocês. Se ele for um falso profeta, vocês serão os primeiros que vão estar contra ele. Porque ele procurou apartar vocês de mim, do verdadeiro Deus. Talvez seja isso o que os judeus tradicionais, eles tinham esse zelo, porque eles sabiam que existiam os falsos profetas. Claro que existem os falsos profetas, mas não era o caso de Jesus. No caso de Jesus, eles achavam que Jesus era um falso profeta, mas Jesus não era um falso profeta. E aí eles erraram, e erraram feio. Que aí eles se levantaram contra Jesus pensando que Jesus era um falso profeta, mas eles erraram, vocês erraram feio. Jesus, vocês mataram o verdadeiro profeta. Enquanto que o falso profeta vocês não vão matar, vocês vão adorar. Então vocês erraram feio. Pecaram feio. E eles não creem até hoje que Jesus é o verdadeiro profeta, que eles mataram, crucificaram, porque estava na lei de Moisés, que os tais deveriam ser realmente, pagar pelo pecado de se achar que é um falso profeta, etc., mas não é. E aí ele, pensando que estava agradando a Deus e tirar o falso profeta do meio deles, não, eles estavam pecando. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele já vos disse, não ouviste, vocês não querem ouvir.
respondeu-lhe: já vou-lo disse, vocês não querem ouvir, para que quereis tornar a ouvir de novo? Quereis vos, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, não nós. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Eles eram discípulos de Moisés. Eles sabiam que Deus tinha falado com Moisés, mas Jesus veio. Esse aí está dizendo, esse aí ainda nós não sabemos de onde ele é. Ele surgiu, já tem dizendo que Deus enviou ele, etc, etc, que ele é o salvador do mundo, que ele é a luz do mundo. Nós não sabemos de onde esse homem é. Ele está dizendo que é o grande salvador, que ele é maior do que Abraão, que ele é maior do que Moisés, e aí ele vai mudar tudo, revolucionar tudo. E eles não entendiam que aquele homem era o profeta que Moisés escreveu dele. Moisés disse: Deus levantará um profeta igual a mim, vocês vão ouvir ele. Toda alma que não ouvir esse homem vai ser estipado. Da terra. Então, eles eram discípulos de Moisés. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabais de onde ele é, e me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve o pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. O cego falando para eles: nós sabemos que Deus não ouve pecador. Deus não ouve pecador. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. A esse ouve. Ora, nós não sabemos que Deus não ouve pecadores. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos do cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado. Olha, os judeus, discípulos de Moisés, conhecia aquele cego. Ele sabia que aquele cego nasceu assim por causa que os pais deles eram pecadores, desobedeceram a Deus. Por causa das maldições que eles leram, que Moisés escreveu sobre as maldições que viriam sobre os pecadores, os que desobedecessem os mandamentos de Deus, viriam o fruto do ventre, ia ser com defeito. Maldito o fruto do teu ventre, porque eles eram pecadores. Tudo que tu fizer não vai dar certo, tu vai estar doente, com febre, tu vai... Até tu se humilhar, até tu reconhecer os teus pecados, eu sou misericordioso. Mas viria a tribulação por cima de tribulação para os judeus apostata. E eles disseram: tu é nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E nos ensina a nós? Ele não aceitava que aquele cego nascido todo em pecado fosse agora, porque tinha recebido um milagre, recebeu uma graça, uma bênção de Jesus, fosse ensinar eles. Eles não aceitavam de jeito de caridade. E expulsaram da sinagoga. Expulsaram. Jesus ouviu que tinham expulsado, encontrando-lhe, disse: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Aquele cego de nascença, nem o pai dele tinha pecado, nem ele tinha pecado. Os apóstolos fizeram a mesma pergunta.
porque os apóstolos sabiam das maldições que viriam sobre os judeus apostatas, sobre os judeus soberbos, incrédulos, que não obedeciam a Deus, às leis de Moisés. E eles perguntavam: Senhor, quem foi que pecou? E Jesus respondeu: não foi nem ele, nem os seus pais, mas ele veio assim, nasceu assim, para que eu fizesse nele as obras de Deus. E depois de toda aquela dissensão, aquele questionamento que houve ali, o cego falando para os judeus apostatas foi expulso da sinagoga, os pais expulsos. Pelo amor de Deus, está acontecendo algo aqui. Jesus, o Filho de Deus, está fazendo um reboliço, uma revolução aqui na cidade de Jerusalém. Uns creem, outros não creem. Entre os judeus, nós estamos todo mundo em dúvida. É ele o Cristo, é ele o profeta, é ele que Moisés escreveu. É ele ou não é? Meu Deus, os sinais estão aí acontecendo. O cego vê, o surdo ouve, o mudo fala. Milagre acima de milagre, atrás de milagre, prodígio de maravilha. Então, acontecimento por cima de acontecimento. O Filho de Deus aqui no nosso meio. E falando com pessoas que pela lei de Moisés nunca nós deveríamos falar, que são pecadores, rebeldes, um cego, pecador. Mas Jesus fala para nós que ele veio para os pecadores. Ele veio para os doentes. Para os sãos não precisam de médico. Ele veio para aquele pecador, para aquela pecadora. Mas ele diz: vai e tu não peques mais, para que não ocorra coisa pior do que esse. Porque as maldições de Moisés estão no planeta todo. Aquelas escrituras de Moisés estão no planeta todo. Moisés escreveu para os judeus, especificamente, claro, para aquele povo, mas se nós vermos, todo mundo é atingido por aquelas maldições, uns com maior grau, outros com menor grau, mas todos nós, tudo que aquele homem escreveu, o mundo todo está sendo aí passado por isso, não só os judeus. Então, só que Deus tem mais misericórdia dos estrangeiros, não que seja mais misericórdia, mas eu não sei, os judeus eles são muito, muito, muito difícil, um povo de dura serviço. Disseram, pois, aí Jesus, o Filho de Deus, fala com aquele cego pessoalmente, ele só ouve falar. Ele ouviu que tinha expulsado. Encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Aí Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus faz uma pergunta: tu crês no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E disse Jesus: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Que maravilha de Deus! Ele já tinha visto Jesus, o cego, ele viu. Ele não enxergava, ele era cego de nascença. E Jesus fez um prodígio, um milagre ali. Ele recebeu uma bênção de Jesus. E por causa dessa bênção, dessa graça, dessa misericórdia, aconteceu tudo aquilo ali na cidade. Entre a sinagoga, os judeus, todo mundo ali, os seus pais, ele próprio, os seus pais com medo dos judeus, porque já tinham, não, já está resolvido. Se os judeus, nós somos os líderes, se os judeus seguir esse homem, fazer discípulo desse homem por causa desse milagre,
Eles vão ser expulsos daqui, porque nós não aceitamos a doutrina desse homem. Nós não aceitamos a doutrina desse homem. Esse homem é um falso profeta. E vocês já estão avisados. Então já tá todo mundo avisado ali. Mas o cego falou com Jesus. É aquele que fala contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, creio, Senhor. E o adorou. Ele creu porque ele recebeu uma bênção, uma graça. Ele era cego. Cego. Ninguém, só quem é cego, que passou, viveu a vida toda. A Bíblia não dá a idade desse homem. Só diz que ele já era adulto. Não sabemos, imaginamos, tinha 40, 50 anos. Ele nasceu, ele passou sua infância cego, a sua adolescência cego, ele nasceu cego. Todo o processo adulto, até ele tinha o quê? Uns 40, 35, ele era adulto. E ele recebeu uma dádiva de Jesus. Então, todos aqueles questionamentos para ele ali não era nada. Nada. Ele, eu creio, e ele o adorou. Aquele que lhe deu a visão, aquele que lhe deu a cura, aquele que recebeu a bênção, aquele que recebeu uma graça. Então não importa se muitos não creem, muitos vão deixar de crer, se vão crer ou não crer, se segue a doutrina disso, daquilo. O importante é que como cego, eu recebi uma graça, eu recebi o perdão dos meus pecados, eu recebi uma bênção, eu recebi o amor, a misericórdia, eu creio no Filho de Deus. Então não importa se o mundo adora outros deuses, é triste, mas eu estou aqui falando que nós devemos adorar o Filho de Deus, porque ele fez esses milagres. Mas uma certa vez, vocês só vão me adorar, vocês não vão crer em mim, só se eu fizer sinais. Se eu fizer milagres, vocês vão crer em mim? E se eu não fizer nenhum milagre? E se eu não fizer nenhum prodígio, vocês não vão crer em mim? É preciso eu mostrar os sinais para que vocês acreditem em mim? Que eu sou o que eu sou? Então, ele fez um milagre muito maravilhoso e aquele cego o adorou. Essa é a palavra, o adorou em espírito e verdade, porque ele recebeu uma cura e assim nós também vamos adorá-lo, porque ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, é o nosso escape, Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome desse maravilhoso Jesus. Para nós é motivo de alegria. Aleluia, porque ele é a nossa razão de viver, de ver. Ele o adorou, se prostrou e adorou. Aleluia. E é isso que Jesus quer, que a gente o adore. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam. Aquele cego não via e viu. Ele viu o que, irmã? A glória de Deus. O que foi que esse cego viu? Jesus Cristo, o Rei dos Reis. É o que a gente quer ver. É ver a ação de Jesus Cristo. A gente quer ver o amor, o perdão, a misericórdia, sabe? A gente quer ver as obras de Jesus Cristo hoje no século 21. A gente não vê. Vamos imaginar que nós somos cegos, igual esse cego de nascença.
E nós precisamos enxergar a glória de Deus e adorá-lo. E os que veem sejam cegos. E aqueles que viram Jesus, viu, todo mundo viu, estavam vendo a glória, estavam vendo os sinais. Eles estavam vendo com aqueles olhos deles. Eles estavam vendo Jesus, vendo os apóstolos. Eles estavam vendo o reboliço que os discípulos, os apóstolos, João Batista, eles estavam vendo com esses olhos que a terra de comer. Mas eles eram cegos. Eles estavam vendo, mas eles não estavam enxergando. E o que estava cego, não via nada, Jesus fez ele ver. Que maravilha de Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Ele viu Jesus e ele o adorou. Aquele dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disse: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosse cego, não tereis pecado. Mas agora dizeis: vamos, por isso vosso pecado permanece. Se vocês fossem cegos, não tereis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso vamos. Eles estavam vendo. Eles estavam vendo com aqueles olhos. E eles, mesmo eles vendo cego, você ficou curado. Eles não criam. Eles não creram. Eles permaneciam no pecado deles. Não, eu tenho que crer. Eu acabei de ver um cego curado por esse homem, Jesus Cristo. Mas mesmo eles vendo a cura, eles decidiram não crer. E o pior, perseguir e falar mal ainda. Permaneciam no pecado deles. Então que Deus tenha misericórdia